Ceará anuncia a contratação de mais um atacante, acerta a compra em definitivo de outro jogador e encerra a preparação para o importante e decisivo jogo de amanhã contra o Londrina. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje do Jogada do Vozão. Eu sou Daniel Farias e seja muito bem-vindo, torcedor alvinegro, torcedor alvinegra. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal, e também peço para você sempre lembrar de deixar aqui embaixo o comentário de onde, de qual local, de qual bairro, qual cidade, qual estado ou qual país você está assistindo ao Jogada do Vozão. Mas vamos aos nossos assuntos do dia, começando com anúncio de contratação feita pelo Ceará, nono reforço anunciado pelo Vozão nesta janela de transferências de meio de temporada, desta vez Leni Lobato, jogador de 25 anos que vai chegar para reforçar o setor de ataque do Vozão. Ele chega por empréstimo de uma equipe da Grécia e o contrato dele será válido até dezembro de 2026. É um jogador que atua no setor de ataque, como a gente já antecipou, principalmente atuando pelos lados. Então não é muito aquele jogador de área, aquilo que a gente chama de centroavante, é mais um ponta, né? Atua ali pelos lados e tem, ao longo da sua carreira, passagens por outras equipes, uma do futebol brasileiro e outras de fora, como o Sport Recife, ele defendeu o Sport na temporada passada, mas também já passou pelo Vélez Sarsfield da Argentina, pelo Defensa e Justiça também da Argentina e por essa equipe grega onde ele estava. Importante a gente fazer aqui um asterisco sobre o condicionamento do Leni Lobato, porque o último jogo que ele disputou foi no dia 21 de maio. Então, hoje são 21 de agosto, exatamente 3 meses atrás foi a última vez que o Leni Lobato esteve em campo. Mas ele já estava aqui na capital cearense, já começou os treinamentos com o restante do elenco do Ceará, e caso ele consiga ficar, né, ser registrado, regularizado no BID da CBF até às 19 horas de hoje, sexta-feira, ele estará à disposição e aí vai caber ao técnico Daniel Paulista e à sua comissão técnica avaliar e definir se o Leni Lobato deve ser relacionado ou não para o jogo de amanhã contra o Londrina. Lembrando que ainda no programa de hoje nós vamos falar sobre outra compra do Ceará e também sobre esse jogo importante de amanhã contra o Londrina. Então, eu acredito que pela situação que o Ceará está, a necessidade de novas peças, e não apenas novas peças no nome, né, na quantidade, mas principalmente o desempenho desses jogadores dentro de campo e a contribuição deles para melhorar o desempenho do Ceará. O Ceará precisa de ajustes e soluções no sistema defensivo, mas é bem verdade que o sistema ofensivo também precisa de qualificação, né? A posição de pontas é uma posição que está carente no Ceará e o Leni Lobato chegaria para tentar ajudar a melhorar esse setor. Eu acredito que se ele for regularizado no BID, ele vai para o jogo, deve começar no banco de reservas, mas na minha visão já deveria entrar no segundo tempo para ganhar minutagem e o mais rápido possível estar nas condições ideais, no ritmo de jogo ideal, para ajudar o Ceará nessa missão muito difícil que o Ceará tem até o fim do ano para escapar do rebaixamento da Série B. Quero saber o que é que você, torcedor alvinegro, achou sobre essa contratação do Leni Lobato, que vai chegar aí, jogador de 25 anos, para reforçar o Ceará nesse jogo importante. É um jogador que conhece o futebol brasileiro e vai buscar mais uma experiência, dessa vez sendo um atleta importante. Lembrando que o Ceará ainda aguarda a chegada de um outro ponta, que no caso é o Rian Santana, ele que pertence ao CSA, está em reta final de contrato com a equipe alagoana, mas ainda está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro com o CSA e no acordo que foi feito entre as partes, ele só vem para o Ceará quando encerrar a sua participação na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro com a equipe alagoana. O Ceará segue aguardando e no caso do Leni Lobato está correndo contra o tempo para regularizá-lo ainda hoje para ele ir para o jogo de amanhã, beleza? Deixa aqui embaixo a sua análise, a sua opinião sobre o Leni Lobato. Segundo assunto do vídeo de hoje, o Ceará comprou o Pedro Esli em definitivo. O Pedro Esli é volante, ele tem apenas 19 anos, é um jogador que é oriundo das categorias de base do Ceará, ele é do time sub-20 do Ceará, mas tem passado a receber oportunidades no time profissional do Vozão. É um atleta que
sobretudo ali na reta final do trabalho do Mozart, também com o Anderson Batatais, recebeu muitas oportunidades, entrava no decorrer das partidas e chamou a atenção de alguns torcedores, não conseguiu se firmar ainda no time profissional, como é o caso do João Gabriel ou do Melk, mas ele tem sim recebido essas oportunidades e o Ceará enxerga sim potencial no Pedro Esli. Ele chegou ao Ceará no ano passado, emprestado por outra equipe, mas agora o Ceará acertou a compra de 50% dos direitos econômicos do Pedro Esli e estendeu o contrato do jogador até o final de 2028. Então, o Ceará está seguindo aquela lógica que ele já estava fazendo com outros jogadores. João Gabriel, Melk, Júlio, o próprio Gustavo Martins, o Gabriel Amaral, foram jogadores das categorias de base que estão recebendo oportunidades no time profissional e que o Ceará se antecipou à procura do mercado e estendeu o vínculo. Quando se estende o vínculo, torcedor, é importante para esclarecer para você. Você não simplesmente garante que o jogador vai ficar até ali. Isso não necessariamente precisa acontecer. Mas o que é que você garante? Você eleva o valor da multa rescisória. O contrato é mais longo, você tem mais tempo de contrato, então a multa rescisória, consequentemente, também aumenta. É, obviamente, um movimento de mercado do Ceará para se precaver, para não perder esses jogadores por um valor considerado inferior ao que o Ceará deseja. Então, Pedro Esli, mais um jogador aí com seu contrato renovado. Ele ainda tem um ano de time sub-20, porque ele tem apenas 19 anos, então é importante a gente destacar isso. A tendência é que nesses meses o Pedro Esli continue alternando entre o time sub-20 e o time profissional do Ceará. Por exemplo, nesta sexta-feira ele disputou um jogo pelo time sub-20 do Ceará contra o Tirol, ele foi titular. O Gabriel Amaral também foi, por exemplo, mas vez por outra ele também vai ser relacionado pelo time profissional e, quando necessário for, vai receber oportunidades, se esse for o entendimento do técnico Daniel Paulista. Mas é um ativo do Ceará, é uma peça importante desse elenco do Ceará, uma jovem promessa, uma joia do Ceará que o Vozão olha com muito carinho e por isso fez esse movimento de contrato. Então, quero que você comente aqui embaixo o que é que você acha sobre o Pedro Esli, se ele deveria ter mais oportunidades, se você não gostou, e também sobre esses movimentos do Ceará de estender os contratos desses jovens jogadores vindos das categorias de base. Se você concorda com isso, se você acha que o Ceará está aproveitando bem a sua base, se poderia aproveitar melhor esses jovens, se deveria aproveitar um pouco menos, dar a oportunidade a jogadores profissionais de mais experiência. Quero saber a sua visão sobre esse assunto. Comenta aqui embaixo. Eu particularmente acho que o Ceará tem acertado em utilizar esses garotos da base, mas precisa também qualificar ainda mais o seu elenco e equilibrando esse cenário, né? Até porque você não pode colocar toda essa responsabilidade, é a minha opinião, sobre esses garotos num momento tão turbulento, né? Eles estão na sua primeira temporada como jogadores profissionais, é importante sempre a gente destacar isso. E vamos para o nosso último assunto do vídeo de hoje, onde nós vamos falar especificamente sobre esse jogo de amanhã entre Ceará e Londrina. O jogo será às 18 horas na Arena Castelão. Jogo importante, jogo decisivo demais para o Ceará, porque entrou dentro da zona de rebaixamento, agora está ali no Z4 na 17ª colocação, com 25 pontos conquistados até o momento. O Londrina está logo atrás do Ceará, na 18ª colocação, com 21 pontos, ou seja, é um confronto direto, um confronto decisivo, um confronto muito importante para o Ceará tentar o mais rápido possível deixar essa posição incômoda da Série B. É importante até a gente destacar que o Ceará joga esse jogo, mas ele também está atento a outra partida entre Avaí e Ponte Preta, porque o Avaí hoje é a equipe que está concorrendo diretamente com o Ceará por essa entrada ou saída da zona de rebaixamento. O Avaí venceu o Sport na última rodada e ultrapassou o Ceará. Agora está com 26 pontos. Então, um tropeço do Avaí com uma vitória do Ceará faria o Vozão sair do Z4. Agora, se o Avaí vence, independente do resultado, o Ceará não consegue deixar a zona de rebaixamento. E aí, nesse sentido, algumas informações importantes sobre o time do Ceará. O meio-atacante Matheus Araújo está suspenso. Ele completou a série de 3 cartões amarelos no último jogo contra o Náutico e por isso não poderá estar em campo. Ele vai ter de cumprir a suspensão automática. Não vem sendo um jogador titular na equipe do Ceará, mas entra nas partidas. Ele entrou contra o Náutico e acabou recebendo esse cartão amarelo, está fora do jogo. Por outro lado, o Ceará deve ter um retorno que é do
ala direito, lateral direito, atacante, ele joga nessas 3 funções, Enzo Ludovico. Para quem não lembra, o Enzo Ludovico ele foi substituído no jogo contra o Cuiabá no último fim de semana. Ele teve ali ativado aquele protocolo de concussão. Isso fez com que ele perdesse o jogo seguinte contra o Náutico, não pôde entrar em campo por uma restrição da própria CBF. Também perdeu alguns dias de treinamentos, já está liberado para treinar e está liberado para o jogo de amanhã. Vai agora depender do Daniel Paulista e de toda, claro, o staff do Ceará, avaliar se o Enzo Ludovico de fato está bem, está recuperado, está em boas condições, mas ele deve sim ser relacionado para o jogo de amanhã. Goleiro Richard também está bem, fez o trabalho regenerativo, hoje deve participar normalmente dos treinamentos do Ceará e a tendência é que ele vá para o jogo de amanhã e seja titular. Brian Borges, a informação que eu tenho é que o Brian Borges de fato estava treinando, nós comentamos sobre isso no vídeo de ontem, ele estava treinando, se recuperando daquele desconforto muscular, mas ele acabou voltando a sentir um desconforto e vai ser reavaliado hoje, mas a probabilidade já é menor do Brian Borges voltar no jogo de amanhã, ele deve permanecer mais um jogo de fora, se recuperando desse desconforto muscular. Éder segue de fora, ainda em tratamento no departamento médico do Ceará. Vinícius Zanocelo também segue de fora, mas esse já em transição. E o Vina, por outro lado, deve retornar ao time do Ceará. O Vina também estava com desconforto muscular, mas evoluiu muito bem ao longo dos treinamentos desta semana. Vai ser reavaliado hoje, assim como o Brian Borges, mas a tendência já é maior de que o Vina volte a ficar à disposição, está treinando normalmente e deve ser opção. Resta saber se já começa como titular ou não a equipe do Ceará de amanhã. Esses são os panoramas, os bastidores sobre o Alvinegro de Porangabuçu, e eu vou reforçar aquele pedido para você comentar aqui embaixo de onde que você está assistindo ao nosso vídeo, qual é o bairro, qual é a cidade, qual é o país, qual é a região de onde você tem acompanhado o Jogada do Vozão, porque sempre no final dos vídeos a gente reserva aqui um tempinho para mandar um alô e eu vou aproveitar para fazer isso agora. Então, um abraço aí para o Aloísio, lá do Dionísio Torres, ele estava falando aqui para o Ceará trazer o Lisca doido. Tem também o Santos, o Francisco Santos, lá de Maracanaú, no Ceará. Um abraço para você, Francisco, o Santos, e também o Ludgero Machado, sempre acompanhando aqui o Jogada do Vozão, lá de Calumbi, Pernambuco, falando aqui que o Ceará precisa tomar providências para resolver essas situações, resolver essas pendências e tentar escapar o mais rápido possível dessa zona da degola. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço demais pela sua audiência, pela sua participação, e amanhã, sábado, a gente volta trazendo todos os detalhes desse jogo entre Ceará e Londrina às 18 horas, jogo importante na 24ª rodada da Série B do Brasileirão. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar também com outros torcedores. Se ainda não for inscrito, se inscrever no nosso canal e deixar aqui embaixo o seu comentário de onde você está acompanhando a Jogada do Vozão. Um abraço, torcedor alvinegro, e até o próximo vídeo.